hora que você terminou a leitura, a gente pode discutir alguns pontos com um pouco mais de detalhe. Antes de falar do romance em si, eu queria falar de uma característica da Emma que me lembra muito a própria escritora. A Emma é muito imaginativa, né? Ela fica imaginando situações, ela fica imaginando encontros, casos que não existem. Tem uma cena que eu adoro, que ela tá na loja de roupa junto com a Harriet, tá um pouco entediada porque a Harriet não se decide, e ela vai até a porta. E ela vai já pensando no que ela vai imaginar. Se o Sr. Perry, o médico, vai estar passando, se o menino das cartas vai estar ali em alguma espécie de emergência. Ela é muito imaginativa, né? A gente poderia dizer que a Emma tem uma certa tendência a fantasiar, romantizar a realidade. Por que isso me lembra a própria Jane Austen? Porque quando a gente lê as cartas dela, as poucas que sobraram, né, porque a maioria das cartas dela foram queimadas pela sua irmã, a Jane Austen também falava dos acontecimentos que ela viveu, das suas memórias, ela também contava para as pessoas o que ela viveu, assim, de uma maneira romanceada, era bem carta de escritora mesmo. Não era só aquela vidinha cotidiana com fatos banais, ela sempre tentava contar como se fosse uma aventura. Então, de certo modo, a Emma me lembra a própria escritora. Uma outra questão interessante é que, como a Emma não tem a ansiedade do casamento, visto que ela é herdeira, a própria concepção de amor dela é um pouco superficial. Quando ela fala que acha que o Sr. Elton ama a Harriet, ou quando ela fica se perguntando se ela está ou não apaixonada pelo Frank Churchill, a gente percebe que a noção que ela tem de amor é algo muito estranho, é muito vazio, é quase como gostar de comer bolo, né? Então é uma coisa muito superficial. Se vocês lembrarem bem, no momento em que ela considera se casar com Frank Churchill, que ela fala, bom, se eu tivesse que casar, casaria com esse rapaz, ela quase faz isso, né? Quase parece que ela considera isso, porque isso seria uma mudança na rotina, né? Ia dar uma animada, de certo modo, ali no cotidiano. Não é porque era um desejo profundo que ela tivesse ou algo que partiu de uma avaliação cuidadosa. Tem um momento também interessante no livro, que é o fato de quando o Sr. Knightley vai se declarar para ela. E aí ele diz que o amor que ele sente é tão grande que ele não consegue falar daquilo. Então, isso cria uma diferença grande, um contraste entre eles. Porque ela fala disso o tempo inteiro e parece que ela não entende muito bem o que é amor. E o Sr. Knightley sente aquilo tão dolorosamente que ele mal consegue falar sobre isso. No vídeo anterior, eu tinha perguntado para vocês se vocês achavam, para vocês prestarem atenção, se havia algum tipo de limitação em relação à vida da Emma, já que ela não tinha a limitação do dinheiro. Tem 2 pontos que me chamam a atenção. O primeiro deles eu já comentei um pouquinho, que é o fato da pouca conversa, poucas pessoas que ela conhece, né? Essa limitação social. Conhecer pouca gente, encontrar pouca gente e essas pessoas não serem tão estimulantes intelectualmente. O fato de que ela fica ali numa espécie de ócio. Até no livro ela chama de solidão intelectual. Depois que a senhorita Taylor se casa, se torna a senhora Weston. Então ela tem essa limitação, que é o que, de certo modo, acentua o tédio dela e faz com que ela acabe fazendo umas escolhas muito equivocadas. Uma outra limitação que me chama a atenção é o respeito à vontade do pai. Não dá para dizer que ela tem uma relação ruim com o pai dela, mas a gente vê que quando ela começa a considerar se casar com o Sr. Knightley, os desejos do pai são uma questão. Porque ele não gosta de ficar sozinho, ele não quer que ela se case, se ela teria de ir embora da casa e ela não ia conseguir deixar o pai dela hipocondríaco sozinho. Então aquilo se torna um pequeno ali desafio para ela e para o Knightley, embora o Knightley vai surgir muito bonzinho, muito fofinho, considerado por muitas fãs de Jane Austen o melhor personagem masculino, melhor que Mr. Darcy, e aí, se você concorda, fala aí nos comentários. Ele vai surgir com uma solução aí para Emma, mas a gente vê que ela considera muito a vontade do pai, né? Então ela tem esse respeito pelos desejos, pelas angústias, né, pela ansiedade desse pai. Tem uma outra coisa nesse romance que eu adoro, que é um certo espelhamento que a Jane Austen faz. A gente vai ver vários personagens com defeito nesse livro. E a Emma percebe o defeito de vários deles. A questão é que vários deles são espelhos dela própria. Se vocês pararem para reparar, o Sr. Elton, ele tem esnobismo de classe do mesmo modo que ela tem. Ele vai ter em relação a Harriet. Ela tem em relação a ele, quando descobre que ele quer casar com ela, e ela tem em relação ao Sr. Martin, quando ela sugere que a Harriet recuse o pedido de casamento. A senhora Elton, aquela mala sem alça, ela é uma mulher muito desagradável, né? Ela é grosseira, ela é intrometida, ela é muito presunçosa. Ela se mete na vida da Jane Fairfax, né? Tentando arrumar emprego para ela, enfim, e levá-la para lá e para cá. Da mesma maneira, de certo modo, se a gente para analisar, que a Emma faz com a Harriet, né? A Emma se mete na vida da Harriet do mesmo jeito que a senhora Elton se mete na vida da pobre da Jane Fairfax. A gente também pode pensar que o Frank Churchill, ele é um pouco grosseiro. E ele é bastante cruel com a Jane Fairfax, né? A gente sabe que a gente só vai descobrir depois que eles estão ali
fingindo, né, que eles têm um segredo, mas ali no jogo social ele fica pirraçando a Jane, ele fica mostrando a sua indignação, deixando a Jane muito triste. Então ele é muito cruel, a gente vê que ele tem um comportamento um pouco leviano, ele força a barra nas brincadeiras, como por exemplo naquele passeio que eles vão para colher morangos. E a gente pode dizer que a Emma é muito cruel com a senhorita Bates. A senhorita Bates, apesar de ser uma faladeira, uma matraca que não cala a boca, ela era uma pessoa boa, uma pessoa que gostava muito dela. E a Emma acaba sendo muito cruel e tomando aquele pito sensacional do Sr. Knightley, né? Que apesar de ser ótimo, também era um pouco irascível. Você vê que nem o Sr. Knightley se salva. Ele também tem fica um pouco irritado, né? Vira um pouco mais palestra lá quando a Emma força a barra, força a situação. Então, eu acho interessante perceber esses espelhamentos e como o processo da Emma é lento, né? Um processo dela de perceber os próprios equívocos é lento, porque ela percebe o problema dessas pessoas, mas ela não percebe que ela mesma os tem. Isso é algo que eu acho fantástico no romance. No primeiro vídeo, eu falei pra vocês que o narrador faz uns movimentos interessantes. Eu queria ler um pedaço, um fragmento do livro pra vocês, que eu acho muito sensacional, que é desses em que a gente percebe algo que a Emma não percebeu. É aquela cena em que a Emma vai conversar com o Sr. John Knightley, o cunhado dela. E ele vai dizer para ela que acha que o Sr. Elton está interessado nela. Ela vai dizer, em mim? Não, que isso? E a gente vai perceber que ela vai fazer todo um julgamento sobre o Sr. John, né? Vai julgá-lo presunçoso de uma maneira que tudo que ela fala serve para ela, né? Ela descreve ela mesma, não ao Sr. John. Eu acho essa parte sensacional. Começa assim. Imagina que eu sou o alvo dos afetos do Sr. Elton? A possibilidade cruzou minha mente, admito, Emma. E se nunca lhe ocorreu antes, seria bom levá-la em consideração agora. O Sr. Elton apaixonado por mim, que ideia! Não digo que é o caso, mas seria bom você considerar se é ou não regular seu comportamento com base nisso. Acho que seus modos o incentivam. Falo como amigo, Emma. Seria bom olhar ao redor e avaliar o que está de fato fazendo e o que pretende fazer. Eu lhe agradeço, mas garanto que está muito enganado. O Sr. Elton e eu somos ótimos amigos, e nada mais. E ela seguiu em frente, divertindo-se ao considerar os equívocos que muitas vezes decorrem de um conhecimento parcial das circunstâncias, dos erros que as pessoas com altas pretensões a um discernimento penetrante cometem o tempo todo. E não muito feliz com o cunhado por imaginá-la cega e ignorante e carente de conselhos. Ele não falou mais nada. Então vocês veem que tudo que ela fala sobre o Sr. John, na verdade, se aplica a ela. Ela, na verdade, está muito cega mesmo. E mais adiante, ela vai cair em si dessa triste realidade. Eu diria que esse é um romance agridoce. Eu não diria que no final o equilíbrio é restaurado, ou a alegria, a felicidade é restaurada. Eu falei para vocês que a Jane Austen não é uma autora de histórias idealizadas. Tem vários pontos aqui que a gente pode considerar um pouco problemáticos. O primeiro deles que eu quero citar diz respeito à própria Emma. Embora ela tenha se arrependido em relação à manipulação que ela fez em relação a Harriet e também em relação à ofensa que ela causou à senhorita Bates, até bem perto do final, ela fica ressaltando a inferioridade da Harriet, a sua inferioridade social, a sua inferioridade intelectual, tanto em relação a si mesma quanto em relação ao Sr. Knightley. E isso, para nós, leitores contemporâneos, isso é bastante incômodo. A gente vê que, em comparação com o Sr. Knightley, a Emma é muito mais ciosa dos lugares sociais. Ou seja, ela até considera, por um momento, que a Harriet possa conseguir uma ascensão social, mas isso depende das circunstâncias, em especial se as circunstâncias afetam os seus objetivos. Quando ela vê que a Harriet se torna uma espécie de rival para ela, aí o problema fica muito complicado, né? Aí a Harriet não é mais adequada. Uma outra questão que eu acho bastante incômoda é o casamento de Jane Fairfax com o Frank Churchill. Eu fiquei com a sensação, e pergunto para vocês se vocês também não ficaram, de que ela merecia uma pessoa melhor. Socialmente, na época, era melhor se casar para essas mulheres dessa classe social do que trabalhar. Então, para ela, era um alívio não se tornar preceptora e se casar com Frank Churchill. Mas todas as maneiras como ele se comportou, publicamente, fingindo, mentindo, fazendo a Emma acreditar que ele estava interessado nela, mostram que ele é um pouco descuidado, que ele é um pouco leviano, né? Ele foi cruel com ela. Então, eu achei bem agridoce o final da Jane Fairfax. A gente sabe que socialmente ele era mais bem visto. Mas se a gente considera que ela vai passar a vida com esse homem, eu achei um bocado agridoce.
Uma outra questão é o fato de a Harriet se apaixonar 3 vezes ao longo do romance, né? Ela começa o romance apaixonada pelo Sr. Martin, depois ela se apaixona pelo Sr. Elton, no final ela se apaixona pelo Sr. Knightley, para no final casar lá, voltar pro primeiro, vai casar com o Sr. Martin. E aí a gente fica com essa sensação, né, de que a Harriet é uma moça muito ingênua, né? Uma moça que se deixa influenciar muito facilmente, que também o amor para ela parece uma coisa muito superficial e leviana, né? Então a gente sempre pode ter uma certa dúvida se esse casamento vai dar certo ou não. Essa era uma preocupação do Sr. Knightley, inclusive, né? Tem um momento que ele fala: me preocupo mais com o Sr. Martin do que com a Harriet, né? Eu acho que ela vai estar mais na vantagem do que ele. Porque ela é uma moça que claramente precisa amadurecer, é uma moça muito inexperiente ainda e muito influenciável. Eu acho que tanto a Harriet quanto a Jennifer Fax estão num lugar muito difícil de escolha. A Emma, que está numa classe social melhor, ela consegue o melhor dos casamentos sem nenhum esforço. Ela não estava nem pensando em se casar. Enquanto que a Harriet e a Jane não têm muito espaço para escolha. Elas acabam tendo que escolher aquilo que se mostra seguro no momento. Então, o espectro delas de escolha, de consideração, é muito menor. Então, a gente vê que a Jane Austen está mostrando aqui que na organização social as coisas vão ser sempre mais fáceis para as classes mais altas. Que essas mulheres das classes mais baixas, a verdade é que elas não têm tanta escolha. Elas estão ali muito sujeitas à sua vulnerabilidade social. No caso da Harriet, então, que ninguém nem sabe direito de onde que a família dela saiu, é uma sorte para ela escolher o primeiro rapaz bonzinho que se apresente, né? Então, existe também, se a gente parar para pensar, esse amargor no destino delas. Ainda que o Sr. Martin parecesse um rapaz muito bonzinho, muito gentil, muito simpático, pelo menos o início do casamento deles não parece que vai ser muito ruim. A Harriet é que a gente acha que precisa aí dar uma amadurecida no processo. Emma, na minha opinião, é um romance muito bem construído. Ele tem uma complexidade que me agrada muito. Essa complexidade de personagens que, mesmo tendo algumas qualidades, têm seus defeitos e que, mesmo amadurecendo, melhorando, ainda sobra um espaço para se aperfeiçoar, que, mesmo conscientes de certas injustiças sociais, não são capazes, sabem que não são capazes ou não estão realmente interessados em mudar ou superar essa limitação. Isso nos mostra que o romance, a urdidura do romance da Jane Austen é qualquer coisa menos idealizada, menos romantizada. Ela tem esse olhar muito arguto, tanto para o comportamento humano quanto para as instituições humanas, né? Para a cultura, para as dinâmicas sociais. Então, o romance, ele é muito mais complexo do que as pessoas costumam descrever. E a Austen se mostra, então, uma autora de uma percepção muito aguda, né? Essas foram as impressões que me chamaram mais atenção. Gostaria de pedir para vocês dizerem aí no comentário o que chamou a atenção de vocês, se vocês quiserem conversar com outros escritores. Muito obrigada por terem assistido. Eu espero que vocês tenham se encantado pelo romance tanto quanto eu. E até uma próxima. Tchauzinho.